data de hoje tornou-se duplamente histórica para o Brasil, porque à gloriosa evocação do passado junta-se agora a epopeia da construção desta nova capital que acabamos de inaugurar. Saudamos assim a um só tempo o passado e o futuro de nossa pátria, através de dois acontecimentos que se ligam no ideal comum que os animaram, o de fazer o Brasil afirmar-se como nação independente. O sonho dos Inconfidentes de 1799 tem nesta realização de 1960 a sua etapa derradeira, pois agora encontra o Brasil o seu verdadeiro destino e poderá caminhar mais solidamente para a completa emancipação. O desenvolvimentismo econômico que o Brasil viveu durante o mandato de JK focou-se no investimento dos setores de transportes e energia, na indústria de base, bens de consumo duráveis e não duráveis, na substituição de importações, destacando a indústria automobilística na educação. Para JK e seu governo, o Brasil iria diminuir a desigualdade social, gerando riquezas e desenvolvendo a industrialização, e o fortalecimento da economia seria uma consequência disso. Assim, estava lançado seu plano de metas. O Brasil iria desenvolver 50 anos em 5. A conjuntura mundial no período que JK assumiu o cargo de presidente do Brasil baseava-se na reconstrução econômica e social da Europa, juntamente com a Guerra Fria. Protagonizando esse contexto que era acompanhado com o avanço capitalista e um grande fluxo econômico, o espetáculo do avanço parecia ser inevitável. No Brasil, não era só a economia que enfrentava um avanço desenfreado. A cultura e as artes explodiam cada vez mais com o surgimento do movimento modernista, o cinema novo, a bossa nova, o teatro de vanguarda e os novos métodos de ensino. Em 1950, com a chegada da televisão, teve-se legitimado o frenesi desse processo. Juscelino foi o primeiro presidente eleito após o surgimento das emissoras de TV, o que colaborou para que a sua imagem se popularizasse e se disseminasse pelo país, com o rótulo de generosidade, carisma e otimismo pregado à sua pessoa. Lá no sertão é um bicho que voa que nem avião, é um pássaro malvado, tem um bico volteado que nem gavião. Carcara quando vê roça queimada, sai voando, cantando carcará. Vai fazer sua caçada, carcara come até cobra queimada. Mas quando chega o tempo da invernada, no sertão não tem mais roça queimada. Carcara mesmo assim não passa fome, os borrego que nascem na baixada. Carcara pega, mata e come. A cidade nasce, a capital surge. Homem antes, mito depois. A ascensão de JK segue seu ritmo acelerado e grandioso. Agora, Juscelino é do tamanho do Brasil. Juscelino caracteriza o Brasil. Porém, será essa caracterização verossímil, coerente e representativa? Ou quem sabe, apesar de toda a modernidade que assolava esse cenário, o retrocesso da elitização não perpetuaria a segregação e o esquecimento de quem realmente tem a face do Brasil? O povo trabalhador, que luta, que constrói. Os candangos, vindo majoritariamente da região do Nordeste, protagonizam o que se é descrito como colocar a escanteio quem faz parte de um contexto. Construíram incessantemente a capital que viria a servir posteriormente à elite e ao grupo que o próprio presidente pertencia, e depois foram excluídos daquilo que fizeram com as próprias mãos. Os homens que, com vontade de trabalhar e confiança no futuro, pudessem erguer num tempo novo, um novo tempo. E a grande convocação que conclamava o povo para a gigantesca tarefa, começaram a chegar de todos os cantos da imensa pátria os trabalhadores. Os homens simples e quietos, com pés de raiz, rostos de couro e mãos de pedra, e que no calcanho, em carro de boi, em lombo de... O mito não resistiu ao golpe, iludido por uma falsa esperança que veio alimentar seu declínio. Assim, foi colocada em xeque a sua invencibilidade. Diante desse contexto, é válida a discussão. Até que ponto JK revolucionou e modernizou o país? Consolidou velhos conservadorismos e polarizações, abriu horizontes e oportunidades. Se ganha de um lado, se perde por outro. Avanço, retrocesso. JK foi marcado por antagonismos e contradições. Ao espectador, a pergunta: JK, mito?